programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desenfreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para essas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica. O que nos deixaria fora do céu é um problema universal. Tem nome, chama-se pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23 o seguinte: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é o que nos separa do nosso relacionamento com Deus. Em Isaías capítulo 59, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É interessante que neste contexto de Isaías, o texto começa falando a respeito de algo muito estimulante e convidativo, que é o fato de que Deus está sempre disposto a ouvir a oração das pessoas. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas qual era o problema então? Por que não estavam recebendo o que gostariam de receber? Porque parecia que Deus não os estava ouvindo. O problema não era a mão encolhida de Deus, o problema não era o ouvido de Deus surdo, o problema eram as ações e as intenções e as atitudes pecaminosas do povo de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus é absolutamente santo, Deus é absolutamente puro, e por esta razão Deus não pode tolerar o pecado. De fato, Deus não pode sequer ficar observando o pecado. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque somos pecadores, então, pessoas que ofendem a Deus, não apenas em ações, mas em atitudes, em pensamentos. Nós não podemos, então, nos aproximar da presença de Deus. E se não podemos nos aproximar da presença de Deus, não podemos entrar no céu de Deus. Por isso, o problema universal que deixa-nos fora do céu chama-se pecado. Mas ao contrário do que muitos pensam, o céu não é o destino de todos. Ninguém vai para o céu automaticamente. É preciso resolver um problema, então. O nome deste problema é pecado. Antes de podermos entrar na presença de Deus, nós precisamos resolver o problema do pecado. Antes de dizermos não para o inferno, precisamos resolver o problema do pecado. Porque se este problema não for resolvido, o único destino final, líquido e certo, chama-se inferno. Lembre-se, a palavra inferno vem do latim, significa lugar inferior. Deus habita nos lugares celestiais, nos lugares mais altos e soberanos que você poderia imaginar. E isso, obviamente, não tem por objetivo falar de localização, mas para nos apresentar um contraste, que aqueles que querem viver no pecado estão indo numa direção diametralmente diferente daquela em que Deus se encontra. Se Deus está nos lugares altos, então aqueles que vão na direção inversa vão para os lugares inferiores, profundos, e neste caso, inferno. Talvez esta seja uma das razões por que Jesus tenha dito o seguinte em Mateus 7,14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por esta razão, nós não podemos esperar para ver o que nos acontecerá, não podemos esperar para ver o que nos espera do outro lado da vida. Podemos saber agora, e de fato deveríamos saber agora, especialmente porque a vida é extremamente imprevisível.
A palavra de Deus nos fala da urgência de resolvermos o problema do pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Nós não podemos nos prender no passado, afinal de contas, o passado virou história. Não podemos também nos prender no futuro, afinal de contas, o futuro, ele é simplesmente um mistério. Não sabemos o que nos aguarda no futuro. O que temos é a dádiva do hoje. Talvez por isso chamamos o hoje de presente. É no presente que precisamos receber os presentes que Deus nos oferece. E Deus nos diz na sua palavra que em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, que o tempo da salvação, a hora aceitável da salvação, é agora. Sabe, nós vimos durante esta série todas, ou pelo menos boa parte, das descrições vívidas, terríveis, horríveis sobre o inferno. Mas nenhum de nós precisa vê-lo in loco, nós não precisamos estar ali e experimentar o inferno. Nós podemos aceitar a provisão de Deus e entrarmos em sua presença e vivermos no céu. Honestamente, de minha própria mente, eu preferiria que o inferno não existisse. Mas a verdade é que a revelação da palavra de Deus nos diz que o inferno é real, que o inferno existe, e esta pode ser considerada a má notícia. Mas a boa notícia é que não precisamos ir para lá. A verdade irrefutável é que existe apenas 2 destinos após a morte: céu e inferno. E a menos que rendamos nossas vidas a Jesus Cristo, estaremos caminhando em direção ao inferno. Mas por quê? Porque Jesus é o único que pode resolver o nosso problema com o pecado. Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que pode nos levar à presença de Deus. Ele é o único que pode nos garantir a existência na presença de Deus e no céu. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E o nome pelo qual podemos ser salvos é o nome de Jesus. E na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu jovem aprendiz Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Algumas pessoas pensam que falar do inferno é expelir o amor de Deus, é demonstrar que Deus não ama ninguém, e falar do inferno é não expressar o amor de Deus. Mas não penso assim, me parece ser exatamente o contrário. Imagine que você esteja sentindo dores terríveis e visite um médico. Então, o médico atende você, pede uma bateria de exames e, finalmente, ele descobre que você está sofrendo de uma doença degenerativa. Isso por si só já seria ruim, mas imagine que este médico não dissesse nada a você, que ele não contasse a respeito da sua doença, que ele não contasse a respeito da sua certa condenação por causa desta enfermidade. Esse não seria um ato de amor? Seria um ato de omissão. Especialmente se este médico soubesse que, apesar desta doença terrível, degenerativa, existe uma cura. E tudo o que você precisa é conhecer a cura para não sofrer a terrível experiência que lhe aguarda no seu futuro. Então veja, o amor consiste exatamente em apresentar o diagnóstico verdadeiro. E o diagnóstico verdadeiro que a palavra de Deus nos revela é que somos pecadores. Como li no início, Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
e que o pecado faz separação entre nós e Deus, e que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mas a boa notícia diante deste terrível diagnóstico é que a hora da salvação é agora. Hoje, Deus providenciou um caminho para que eu e você não precisemos sofrer finalmente no inferno. Nós podemos receber a Jesus como nosso Salvador, e o sangue de Jesus nos purificará de todos os nossos pecados. Mas é muito importante que você chegue à conclusão de qual é a sua escolha. Dentre várias coisas que vimos que o inferno foi um lugar preparado para Satanás e os seus anjos. Porque Satanás e seus anjos, aqueles que se rebelaram contra Deus, eles sofrerão ali o distanciamento que escolheram quando se rebelaram contra Deus. Mas o fato de a Bíblia nos dizer que foi um lugar preparado para o diabo e os seus anjos, nos informa algo importante. O inferno não foi, por assim dizer, projetado tendo como objetivo enviar os homens para lá. O inferno foi projetado para enviar Satanás e os seus anjos. Mas veja, se quisermos viver longe de Deus, não existe um lugar intermediário. Não existe um lugar entre céu e inferno. Se não queremos viver com Deus, o único lugar em que poderemos passar o restante de nossa eternidade chama-se inferno. Satanás e os seus anjos irão para lá e passarão a eternidade naquele lugar, sofrendo também as consequências de suas escolhas. E aqueles que escolherem viver para sempre longe de Deus enfrentarão o mesmo destino. O que você deseja? Você deseja viver neste lugar terrível ou você deseja passar a eternidade com este Deus de amor? O mesmo Deus que nos revela o inferno nos apresenta a cura para ele, e a cura está em seu Filho, Jesus Cristo. Eu gostaria de ler uma pequena reflexão que pode ajudar você enquanto você considera todas estas informações. Posso te explicar a vida, mas não posso vivê-la por você. Posso te ensinar muitas coisas, mas não posso aprender por você. Posso te mostrar o caminho, mas não posso trilhá-lo por você. Posso te trazer à igreja, mas não posso crer por você. Posso te mostrar a diferença entre o certo e o errado, mas não posso escolher por você. Posso te oferecer um conselho, mas não posso aceitá-lo por você. Posso te oferecer amor, mas não posso amar por você. Posso te ensinar a amizade, mas não posso ser amigo por você. Posso te advertir sobre as amizades, mas não posso escolhê-las por você. Posso te ensinar a respeito de Jesus, mas não posso recebê-lo por você. Você pode receber a Jesus hoje e mudar a sua vida no presente e por toda a eternidade. Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia, mas muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe gratuitamente um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva-nos hoje mesmo para programa Verdade Bíblica. Caixa Postal 255, CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebiblica.net. Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!